Imagina tentar construir uma casa num terreno onde, tipo, tijolo, cimento e ferramenta de construção foram absolutamente banidos. É, um cenário impossível, né? Totalmente impossível. Como é que se levanta uma parede assim? Como se coloca um telhado para proteger da chuva? A resposta óbvia é que a engenharia tradicional não serve mais, sabe? Sim, você tem que inventar, tipo, uma forma completamente nova de arquitetura. Exato, usando vento, luz ou materiais invisíveis a olho nu. E essa é exatamente a sensação do nosso mergulho de hoje. A gente vai tentar entender como a arte, a música eletrônica e até, pasmem, a ficção científica, Nossa, sim, essa parte é genial. né? Como tudo isso pode ser transformado numa ferramenta concreta de resistência cultural, assumindo aquele espaço onde o protesto político tradicional simplesmente, tipo, parou de funcionar. E olha, é um estudo de caso fenomenal sobre a interseção entre criatividade tática e sobrevivência cultural. Para explorar essa ideia hoje, a gente vai acompanhar a trajetória do Rami Yunus. Ah, que é um ativista palestino? Isso. Ele é um ativista e um criador nascido na cidade de Lide e que hoje vive em Haifa. O foco das fontes que a gente tem em mãos hoje está em dois dos grandes projetos dele que são bem ambiciosas, na verdade. Muito ambiciosos. É, a criação da Palestina Music Expo, que o pessoal chama de PMX, e um documentário híbrido tipo de ficção científica, chamado Leading Exile. O que a gente vê aqui é a arte sendo usada não como mero entretenimento, sabe? Mas como infraestrutura pesada mesmo. Sim, e antes da gente entrar de cabeça nesses detalhes, eu preciso dar um aviso de navegação bem rápido, que é crucial para manter nosso foco no lugar certo aqui. Com certeza. É fundamental. A jornada do Rami lida com um dos cenários políticos mais sensíveis e historicamente densos do mundo todo, que é o conflito entre Israel e Palestina. Então, o nosso papel aqui não é de forma alguma tomar partido, julgar geopolítica ou endossar pontos de vista. Exatamente, nosso foco é outro. Isso, o objetivo é única e exclusivamente dissecar as estratégias criativas e os conceitos sociológicos brilhantes que as fontes trazem e ver o que surge quando seres humanos são colocados sob uma pressão imensa. Para quem está ouvindo, fique sabendo que a gente está aqui para entender o mecanismo da arte como ferramenta social, mantendo uma visão totalmente neutra sobre o conflito em si. Uma distinção super bem-vinda porque a genialidade do que a gente vai analisar está justamente no mecanismo, sabe? E para entender a mecânica dessa nova arquitetura que você mencionou na introdução, a gente precisa primeiro entender o colapso da arquitetura antiga. É de onde vem essa necessidade desesperada de inovar, né? Pois é, e a resposta, nua e crua, é a exaustão profunda. A falência de um modelo. E sabe o que mais me deixou, chocada no perfil do Rami? Ele não é um artista de formação. Ele estudou biologia. Sim, isso é muito curioso. Quebra totalmente a expectativa. A gente geralmente imagina que uma revolução cultural vai começar com, sei lá, estudantes de artes, cineastas com a câmera na mão desde criança. O fato dele ser um cientista mostra que usar a arte não foi um chamado espiritual romântico, sabe? Foi um cálculo, né? Um cálculo puramente tático e pragmático. Ele era ativista desde os 18 anos, passou décadas nas ruas contra demolições de casas em Jerusalém, na Cisjordânia, enfrentando prisões, barricadas, exércitos. E tem um custo mental e físico que é tipo um insustentável em protestar na linha de frente por anos a fio. Mas a constatação pragmática que o Rami faz, que provavelmente vem dessa mentalidade mais analítica da biologia que você citou, é sobre a resposta do ecossistema ao redor dele. Como assim a resposta do ecossistema? Ele percebeu que as táticas tradicionais ficaram fúteis não só pelo cansaço físico de quem protesta, mas porque o mundo exterior desenvolveu um calo, sabe? Uma espécie de anestesia visual. Ah, sim. A pessoa liga a TV e já não sente mais nada. Exato. As pessoas veem fumaça, confronto com a polícia, a bandeira e simplesmente mudam de canal. É a tal da fadiga da empatia. O ativismo convencional parou de gerar engajamento prático e passou a ser só ruído de fundo para a comunidade internacional. O que nos leva à música,
que é o primeiro grande pilar aqui. O Rami vivia cercado por músicos, né? E via um gargalo terrível, porque pensa comigo, se uma pessoa tem uma banda de rock ou é um DJ lá e quer viver disso, ela não precisa só de talento. Precisa de uma indústria inteira. Exato, precisa de uma máquina, estúdios com tratamento acústico, selos fonográficos, rádio, agente. Só que, sobre um regime de ocupação militar com bloqueio de estrada e restrições severas de movimento, essa engrenagem comercial simplesmente não consegue se formar naturalmente. Não tem como, a logística não bate. Pois é. Então, a ideia por trás da fundação da Palestine Music Expo, a PMX, era criar uma ponte de mão dupla. Se a infraestrutura não existe do lado de dentro, eles decidiram importar os arquitetos da indústria de fora. E a genialidade estratégica da PMX foi focar no que a gente chama de pesos pesados na indústria musical. Eles não queriam trazer jornalista político ou ativista de direitos humanos. O alvo era produtor executivo, dono de gravadora, DJ renomado. Os caras que têm a caneta na mão para assinar contrato. Exatamente. E o melhor exemplo dessa tática, que a fonte traz em detalhes, envolve a música eletrônica, a EDM, e uma figura britânica gigantesca chamada Christopher. Nossa, essa história do Christopher foi espetacular. Vamos tentar visualizar a cena para quem está escutando. Um DJ britânico mega famoso, acostumado com aqueles festivais gigantes no Reino Unido, é convidado para tocar na PMX, ele aceita, vai até a região e, decide fazer um passeio turístico na cidade de Hebron. E Hebron é uma cidade extremamente complexa e tensa. Muito. Imagina o choque cultural do cara. Ele caminha pelos pontos de controle militar, sente aquela tensão palpável do lugar, a complexidade brutal do dia a dia e fica chocado. Aí ele volta pro hotel, ou sei lá pra onde, e escreve uma postagem imensa nas redes sociais detalhando o que viu. E a coisa simplesmente viraliza de forma absurda. Sim, milhares de compartilhamentos. E a conversa dentro dos escritórios das gravadoras lá no Reino Unido muda de um dia pro outro por causa do post dele. E o que a gente precisa desvendar aqui é o como isso funciona. Porque a postagem de um DJ de EDM tem um efeito que o relatório de um diplomata de carreira não tem. Porque diplomata a gente meio que já espera o que vai falar, né? Isso. A EDM e a música de forma geral é uma cultura jovem, sem fronteiras e, mais importante ainda, não tem a barreira do idioma. Quando o jornalista fala sobre Hebron, o público já tem uma caixinha mental pronta para ignorar. Ah, é mais uma notícia triste do Oriente Médio. Cai naquela anestesia que a gente falou. Mas quando um ícone da música pop, alguém que dita tendência de estilo de vida, aponta o dedo para uma situação, a indústria para escutar. No ano seguinte do post dele, tinha um monte de influenciador da música mandando e-mail desesperado querendo participar do festival na Palestina. Cara, é a estratégia perfeita do cavalo de Troia. Se a gente pensar bem, convida-se o mundo todo para beber, dançar, ouvir uma música boa. Isso é universal, todo mundo quer. Mas o festival é o cavalo de madeira, sabe? E o que tem dentro do cavalo? A realidade. Quando esses executivos internacionais chegam, entram nos territórios, eles são forçados a passar pelas revistas, a ver os muros com os próprios olhos, a entender a logística impossível de viver sob aquele bloqueio. Eles não foram lá para uma palestra de ciência política chata. Foram lá pela arte. Eles estavam com a guarda totalmente baixa. Exato. Então eles absorvem a realidade de uma forma muito mais visceral. Eles veem o lado humano primeiro e quando voltam para os seus países, eles se tornam os grandes megafones dessa realidade. E essa estratégia, funciona absurdamente bem para hackear a apatia de quem está de fora. A música simplesmente fura a bolha diplomática. Mas a fonte deixa claro que o desafio do Rami não termina nas relações públicas com os gringos, digamos assim. Tem um trabalho interno que é bem mais pesado. Muito mais árduo. Do lado de dentro da comunidade, tem o fenômeno que sociólogos chamam de amnésia forçada. Se o cavalo de Troia serve para quem está de fora, como que se usa a arte para curar um povo que está esquecendo a sua própria história? Isso nos guia diretamente para o cinema, especificamente para a gênese do documentário Lied in Exile,
que é do Rami também. Isso, a parte cinematográfica da história. E aqui as coisas ficam, psicologicamente muito densas. O filme foca em um lead, que é a cidade natal do Rami, e aborda diretamente os eventos da Nakba, que em árabe significa catástrofe. A gente está falando do ano de 1948, ali na fundação do Estado de Israel. Um momento histórico super conturbado. Sim, e o relato do Rami traz à tona que ocorreram massacres e a expulsão massiva da população nativa dessa cidade. E o choque estrutural aqui é que, segundo ele, absolutamente nada disso faz parte do currículo escolar. A história foi simplesmente apagada dos livros. E olha, o mecanismo do apagamento histórico é uma ferramenta de controle formidável. Quando o sistema educacional de um estado omite o trauma fundador de uma parcela da população, o resultado ao longo de, 2 ou 3 gerações, não é a revolta violenta. É o silêncio, né? É a assimilação silenciosa baseada na ignorância pura. Muitos cidadãos palestinos que vivem dentro de Israel acabam adotando termos genéricos que são impostos a eles, como, por exemplo, árabes israelenses. E, na maioria das vezes, não é uma escolha política que eles fazem, mas a consequência de não saberem o que havia ali antes. É aquela coisa, né? Quando a raiz é cortada de forma invisível, a árvore esquece de onde tira a água. Que metáfora perfeita. E tem um momento que as fontes contam muito antes da PMX ou do Light in Exile que materializa isso de um jeito assustador. Foi em 2009. O Rami organizou a exibição de um filme antigo chamado Dreams in Exile para uma plateia de adolescentes locais. Durante a sessão de perguntas e respostas, ele notou que tinham 2 garotas encolhidas no fundo do salão, sabe? Completamente apavoradas, olhando para os lados como se tivessem cometido um crime. Nossa. Aí, quando ele se aproximou para entender o que estava rolando, a resposta delas foi paralisante. Elas confessaram que estavam aterrorizadas porque as pessoas no filme não paravam de repetir a palavra Palestina. Na cabeça daquelas adolescentes, aquela era uma palavra proibida por lei. Um tabu total. Que elas achavam que podia causar a prisão delas só pelo fato de estarem ali ouvindo a palavra. Cara, imagina o peso disso. O nome da sua própria identidade cultural virou um gatilho de terror psicológico. É uma desconexão com o passado que atinge o nível do subconsciente. Como é que você luta por alguma coisa se tem medo de falar o nome dela, né? Exato. Como um povo pode lutar por um futuro de liberdade, ou até mesmo por uma indústria musical pujante, se não conseguem articular o próprio nome sem ter ataque de pânico? E é exatamente para tratar esse trauma cognitivo que a estrutura do documentário Lead in Exile se torna tão radical. O filme não fica só mostrando as ruínas, ele opera em 2 faixas de realidade. Que são muito inusitadas, por sinal. Muito. Porque, de um lado, a gente tem o documentário clássico, doloroso, com imagens de arquivo, o sofrimento diário real, a cidade como ela existe hoje sob tensão. Mas a segunda faixa, o Rami contrata animadores para criar um universo paralelo em estilo de ficção científica. Uma animação mesmo. Sim, e nessa realidade animada alternativa, os eventos traumáticos de 1948 simplesmente não ocorreram. Não houve expulsão. A cidade prospera e árabes e judeus vivem lado a lado em paz, administrando uma metrópole vibrante, avançada, livre. E a inserção da ficção científica dentro de um documentário que lida com feridas históricas tão abertas é uma tese metodológica profunda sobre como reconstruir a mente humana. Mas, eu confesso que quando eu estava lendo essa parte do roteiro, das fontes, o meu ceticismo apitou muito forte. Eu imaginei que isso ia causar um estranhamento. Porque, assim, fazer um desenho animado onde um massacre mágico não aconteceu e tá todo mundo feliz, isso não é fechar os olhos para a realidade. Para mim, soou como puro e simples escapismo, sabe? À primeira vista, pode parecer. Como é que fugir para um mundo de animação sci-fi vai ajudar uma pessoa que no dia seguinte vai acordar, ter que passar por um muro de concreto de 8 metros e sofrer humilhações reais? Pareceu uma distração bem perigosa para mim. Olha, é a dúvida mais válida que se pode ter diante dessa obra. Parece mesmo alienação. Mas o conceito psicológico que está operando aqui, segundo as fontes, é o que chamamos de imaginação moral. Imaginação moral? Tá. Me explica a diferença disso para o escapismo. Escapismo é quando você cria um mundo falso para se esconder das suas responsabilidades reais. Já a imaginação moral
É quando você constrói uma simulação na cabeça para conseguir traçar uma rota. Ah, entendi, um mapa. Isso. O cérebro humano é quase incapaz de trabalhar em direção a um objetivo que ele não consegue visualizar direito. Pensa de novo na infraestrutura da música. Se você vive num lugar onde nunca existiu uma gravadora na vida, você precisa imaginar essa estrutura em detalhes antes de colocar o primeiro tijolo. Senão você nem sabe o que está construindo. Exatamente. E o mesmo vale para a paz. Se gerações inteiras só conheceram bloqueio militar, violência e apagamento histórico, o conceito de coexistência pacífica é só uma abstração vazia. A ficção científica ali não é para esquecer o presente doloroso. É tipo o equivalente a treinar o músculo da esperança. Caramba, que sacada! Mostra de forma tátil, sabe? Visual e auditiva, como o amanhã pode ser. Se a população consegue imaginar a paz como algo real e palpável, eles adquirem a capacidade cognitiva de exigir essa paz na vida real. Ah, agora eu peguei o ponto. O filme é, literalmente, a planta arquitetônica de uma casa que ainda vai ser construída. Faz todo sentido do mundo. A imaginação moral é o aquecimento para a ação. Exato. Só que, como tudo na vida, essa teoria brilhante inevitavelmente colide com o mundo físico, né? O mundo que sangra. O mundo que sangra, que não é de animação. E isso nos leva ao teste de fogo absoluto do trabalho deles, onde os valores progressistas da arte batem de frente com as tradições da própria comunidade. É um choque interno pesadíssimo. A gente está falando da crise que envolveu a edição de 2018 do Palestine Music Expo. Pelos relatos, foi um pesadelo logístico e um dilema moral quase intransponível. O que a gente chama de tempestade perfeita. Tava tudo armado para o maior festival deles. Tudo pronto, dezenas de agentes internacionais confirmados, voos caríssimos comprados, hotéis pagos, artistas lá já afinando os instrumentos. Tudo programado para o evento. Mas exatamente uma semana antes dos portões abrirem, eclode na fronteira a grande marcha do retorno na faixa de Gaza. Um protesto massivo. Milhares de manifestantes caminham em direção à cerca. E o desfecho relatado na fonte é brutal. Forças israelenses disparam e dezenas de pessoas morrem durante os protestos. O sangue estava, fresco nas ruas. E a poucos quilômetros dali, a PMX estava prestes a ligar as caixas de som gigantes e soltar batidas de EDM. Cara, para por um segundo e imagina o peso da decisão na sala dos organizadores. De um lado, a falência prática, né? Total! Cancelar o evento significa quebrar a confiança da indústria global. Todos aqueles empresários da música iam embora e talvez nunca mais voltassem. A ponte com o mundo desabaria. E do outro lado, a ética do luto coletivo. Pois é. Como você levanta um copo e fica dançando enquanto as famílias estão enterrando os filhos a poucas horas de distância dali. A decisão deles foi ir até o fim e realizar o festival. Eles não ignoraram o que estava acontecendo de jeito nenhum, mas posicionaram o evento como um ato de resistência cultural profunda. E eles não tomaram essa decisão sozinhos numa sala fechada. Não, e isso que me surpreendeu. O Rami relata que eles abriram o canal de comunicação direto com as lideranças do protesto lá em Gaza. Ele, inclusive, fez algo impensável. Conduziu uma entrevista longa e sem filtros com os organizadores da marcha e publicou inteiramente em hebraico. Olha o nível da ousadia. Sim, o objetivo era forçar o público de Israel a ler, na própria língua deles, as motivações daqueles que estavam na fronteira furando o bloqueio da mídia tradicional. E com esse alinhamento estabelecido, os líderes lá em Gaza deram meio que a bênção para que o festival acontecesse em Ramallah, validando que cantar e sobreviver também é parte da luta. Só que a diplomacia de bastidores não salva ninguém do Tribunal da Praça Pública, né? A bênção de Gaza não evitou que uma reação feroz explodisse de dentro da própria sociedade palestina. Os membros conservadores. Sim, setores mais tradicionais atacaram a organização do festival com muita agressividade. O argumento central deles era que a realização do evento era um desrespeito frontal à memória dos mártires recém-caídos. Faz sentido do ponto de vista deles. Sim, porque para essa parcela da população onde os valores islâmicos mais estritos ditam o ritmo da vida, a combinação de música alta, pessoas dançando juntas e a presença de álcool era considerada haram. Proibido pela fé. Expressamente proibido. É uma dinâmica incrivelmente tensa.
Tipo tentar abrir uma casa de cultura num bairro devastado por um bombardeio, e no dia da inauguração a maior ameaça não vem do exército inimigo, mas da sua própria vizinhança na porta gritando que a arte é um pecado. A luta deles se revela assustadoramente dupla ali. Sim, eles combatem o cerco externo da ocupação e, ao mesmo tempo, têm que lidar com o conservadorismo opressor dentro da própria sala de estar. E essa tensão desmistifica uma ideia muito ingênua que o mundo ocidental costuma ter, de que a resistência é um bloco único. Não existe uma identidade unificada e perfeitinha, sabe? Tem rachadura. O evento de 2018 expõe essa rachadura filosófica. De um lado, a visão de que a tragédia exige suspensão da alegria e um luto permanente. Do outro, os artistas que afirmam que existir, dançar e construir beleza diante da morte é o soco mais forte que se pode dar no desespero. Nossa, muito forte isso. E o Ramil conclui de forma brilhante que a sociedade ali precisa urgentemente de alfabetização religiosa, né? Para desconstruir essa ideia de que fé e expressão criativa são inimigas naturais. E ao lidar com toda essa fricção interna, o trabalho dele desafia um último problema que a gente tem que abordar hoje. As caixinhas simplórias e preguiçosas que a mídia internacional adora usar. Ah, sim, a forma como o mundo tenta fatiar geograficamente quem eles são, os famosos binarismos geográficos. O Rami se define com muito orgulho como terceira geração de sobreviventes da Nakba. E quando a gente olha para a forma como a demografia da região é noticiada, a gente vê um apagamento estatístico bizarro. É uma miopia impressionante de quem vê de fora. Se você liga qualquer canal internacional de notícias, a imagem mental é dividida em 3 opções estritas. Ou os palestinos estão encurralados em Gaza, ou vivem na Cisjordânia, ou formam a diáspora espalhada pelo mundo. Ponto final. Acabaram as opções no tabuleiro da mídia. Mas a grande revelação que o PMX traz para aqueles produtores musicais gringos e que deixa eles de queixo caído é a existência de 1,8 milhão de palestinos que vivem hoje como cidadãos com passaporte dentro das fronteiras do Estado de Israel. É quase 2 milhões de pessoas que são omitidas dessa narrativa simples. E o festival age como um corretor dessa distorção. A engenharia deles, na hora de escolher quem vai tocar, é fascinante. Eles montam o palco principal na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Mas eles fazem questão absoluta de escalar bandas de cidades como Nazaré, Jaffa e Haifa. Que são cidades localizadas dentro de Israel. Exato. Ao misturar no mesmo palco jovens que cruzaram bloqueios militares e jovens que dirigiram em rodovias israelenses tranquilamente com passaportes na mão, eles simplesmente destroem o binarismo. A música reafirma no volume máximo que a identidade cultural ali continua viva e inquebrável. Unindo um tecido social que a geografia tentou retalhar. E o valor prático de tudo isso para quem está acompanhando a gente hoje, independente de onde você esteja, é monumental. Não é só sobre um festival no Oriente Médio. É uma masterclass sobre controle de narrativa, sabe? Com certeza. É a prova viva de que forças externas, seja um governo, a apatia do noticiário ou a falta de grana, não podem ter o poder de limitar como a gente constrói nossa realidade. Em retrospectiva, o que a gente explorou hoje foi a metamorfose da sobrevivência. Porque o protesto de rua é reativo, né? Ele pede que o opressor pare. Mas a construção ativa é começar a edificar o amanhã, tijolo por tijolo, sem esperar a permissão de ninguém. E o primeiro passo inescapável dessa obra é ter a ousadia de imaginar que ela é possível. A tal da imaginação moral de novo. Exatamente. E é essa fagulha que precisa ficar acesa na nossa cabeça. A mensagem que fica é clara. Para que qualquer nova realidade exista, seja uma indústria fonográfica ou a paz mundial, ela precisa primeiro ser imaginada em todos os detalhes. Sem dúvida. Então, olhando para os nossos próprios desafios diários, crises profissionais ou estruturais, a pergunta é: qual é o nosso documentário de ficção científica? Será que a gente está gastando absolutamente toda a energia lutando contra os escombros do presente? E por puro cansaço esquecemos de sentar e desenhar a planta do futuro que a gente realmente quer viver? Fica aí o questionamento para todo mundo. Foi incrível desbravar essas ideias hoje. Até a nossa próxima conversa. Até mais, pessoal.